Meus amigos, minhas amigas do ClickTube, do canal youtube.com.br Jaicy Carvalho Esporte, também do Super Esporte, blog do Jaicy. Não dá mais. Tite na seleção brasileira é um engodo. Um técnico ultrapassado, sem esquema de jogo, sem qualidade, sem padrão, que dá a camisa 10 para o Paquetá. Isso é uma afronta ao Pelé, ao Zico, ao Rivelino, ao Rivaldo, craques que vestiram a camisa 10, que ficou imortalizada no mundo, né, pelo talento daqueles que a vestiram. O Tite realmente é uma brincadeira de mau gosto. Basta voltarmos um pouquinho no tempo e percebermos que na Copa da Rússia nós tivemos dificuldades contra as seleções de terceira e quarta linhas do futebol mundial. Nós vencemos a Costa Rica nos acréscimos, 2 gols nos acréscimos. Tomamos sufoco da Costa Rica, da Suíça, tomamos sufoco da Suíça, né, da Sérvia. O Brasil foi realmente um fiasco. Do México, nos 20 primeiros minutos, só deu México. E quando pegamos a Bélgica, um time um pouquinho mais arrumado, voltamos para casa mais cedo. Por sorte, os belgas nos respeitaram. Fizeram 2-0 no primeiro tempo, mas poderiam ter feito 4-5. Mas respeitaram a camisa amarela porque os belgas não têm tradição em Copa do Mundo. Então, gente, esse foi o papel do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. De lá para cá, amistosos, pífios, jogos horrorosos. E venceu a Copa América do Brasil aos trancos e barrancos, né? Se vocês puxarem a memória, empatamos com o Paraguai com um homem a menos, empatamos com a Venezuela, cujo esporte número 1 lá é o beisebol, depois o boxe, depois o ciclismo, em quarto lugar o futebol. Vejam a que ponto chegamos. E com um detalhe, todas as seleções sul-americanas evoluíram e o Brasil involuiu. O Brasil caiu assustadoramente. Confesso a vocês, em 33 anos acompanhando a seleção brasileira, esse é o pior filme de terror que eu estou vendo. Pior do que o Dunga. Pior do que o Dunga, que é um pseudo-treinador, nunca foi treinador. Mas o Tite faz um trabalho pior. Ele tem um staff de mais de 50 pessoas, dos quais o filho dele faz parte, é um deles, né? Matheus Bach, que não tem história no futebol e muito menos histórico para estar na seleção brasileira. Ele pode ser um cara excepcional, um profissional altamente qualificado, mas ele primeiro tem que galgar alguns degraus, trabalhar em clubes, mostrar o seu trabalho em nível nacional e depois sim, né, fazer parte de uma equipe de seleção brasileira. Seleção, o nome já diz, tem que ser os melhores. Seleção. Só que o Tite não entende assim. Se fosse emprego público, seria nepotismo. Como é privado, eu não sei como pode se chamar isso. Privilégio, proteção ao menininho. E quando se protege o menininho, esse menininho nunca vira um homem. Homem que eu digo é na acepção da palavra, na vida, né? Profissional, de verdade. Nunca vai se tornar porque está sempre debaixo da asinha do pai. É o pai que é um técnico muito fraco, é um técnico que já mostrou ao povo brasileiro que não tem competência para estar comandando a seleção brasileira, mas ele não vai pedir demissão. Ele não terá essa dignidade. Ele viaja o mundo inteiro de primeira classe, fica nos melhores hotéis, come as melhores comidas. A hora que ele quer, ele pega uma passagem e vai ver jogo da Champions League. Gente, que cargo é esse? Que mordomia é esse? Ganhando uma fortuna. Ele vai largar isso? Não vai, ele não é bobo, né? Então ele tem que ser demitido. Não dá mais. O Tite nos enganou durante as eliminatórias porque o Brasil estava em 6º lugar e ele assumiu um time caindo pelas tabelas. Então, qualquer um que assumisse naquele momento faria melhor do que o pseudo-treinador chamado Dunga. Então ele conseguiu nos enganar e chegou a ser até quase que unanimidade. Porém, hoje não. Hoje ele realmente é um técnico que mostrou a sua cara e a máscara caiu. Principalmente depois que o Jorge Jesus aportou no Brasil, fazendo esse belíssimo trabalho no Flamengo. Eu vou dizer aos senhores, eu se fosse presidente da CBF, eu chamaria de volta Vanderlei Luxemburgo. Gente, o cara está tirando água de pedra do Vasco. O time do Vasco é horroroso, é fraco. A instituição Vasco da Gama é gigantesca, campeoníssima, mas o time atual é fraquíssimo. E o Vanderlei Luxemburgo está fazendo um trabalho brilhante. O Vasco já tem 43 pontos, escapou de qualquer possibilidade de rebaixamento, além de ainda buscar e sonhar com uma vaga na Libertadores, caso tenhamos G8. Porque se o Flamengo vencer a Libertadores e o Atlético do Paraná ficar no G6, teremos G8, né? Porque abrirão 2 vagas a mais para a Libertadores. E o Vanderlei sonha com uma dessas vagas. É um sonho dele. Então por que não recolocá-lo no lugar de onde o tiraram injustamente? Porque ele saiu por problemas políticos, não por problemas técnicos. A seleção estava em 2º lugar nas eliminatórias em 2001. Metemos 3-1 na Argentina, lá no Morumbi,
2 gols do Vampeta e 1 do Alex, minha memória é boa. Em 2001, estou falando de 18 anos atrás. E o Vanderlei foi sacado por questões políticas, nada além disso. Então por que não devolver a ele para que ele tenha o prazer de fazer o trabalho na seleção brasileira? Porque ele faz muito bem. O time campeão com o Filipão foi ele que montou. Né? Ou se não quiserem o Vanderlei, por que não o Renato Gaúcho, que é o melhor técnico brasileiro em atividade? Né? Eu colocaria o Vanderlei, mas já que não querem, se não quiserem, então busque o Jorge Jesus, depois que ele terminar o trabalho maravilhoso no Flamengo, para que ele faça um trabalho desde a base até a seleção principal, porque é disso que o Brasil está precisando, mudar sua concepção, sua filosofia. Né? Não será com o Tite que nós mudaremos, um técnico retrógrado, ultrapassado e retranqueiro. O recado está dado, e eu vou insistir nesse tema. Já lancei na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde tem o meu comentário Não Perca a Esportiva com Jaircy Carvalho, a hashtag Fora Tite, e vou mantê-la. Enquanto eu tiver saúde e entendimento de futebol, vou mantê-la, porque eu sou brasileiro acima de tudo. Eu acompanho o Brasil há 33 anos pelo mundo. Né? Estive em 3 finais do Brasil, 94, 98 e 2002. Trabalho magnífico do ex-presidente Ricardo Teixeira, que chegou em 3 finais seguidas e nenhum presidente conseguiu isso. Então, é preciso ressaltar o que foi a seleção e o que ela é hoje. Claro, admito, não temos mais os talentos de outrora. Porém, ainda temos grandes valores que, se bem trabalhados por um técnico competente, o resultado virá. Não tenho dúvida disso. Vejam os senhores que bastou o Branco voltar para as divisões de base e o Brasil já está aí numa final da Sub-17, né, vai jogar com o México amanhã, né, e o trabalho é belíssimo. Por quê? Porque o Branco jogou, o Branco conhece, o Branco não tem aquela falácia do Tite, aquela embromação, não tem. Né? O Tite chega a usar um termo que não existe no português, oportunizar. Quer dizer, além de querer, de não saber nada de futebol, também não sabe nada de português. Fica inventando termos, né, para enganar os trouxas. Mas a mim não me engana. Não engana o Paulo César Caju, que foi um gênio da bola. Não engana os profissionais que são sérios e que realmente conhecem futebol. Pode enganar os bobos e os baba-ovo, porque tem muito. Principalmente essa juventude que chegou aí que não sabe o que é futebol e acha que é o bam-bam-bam. Né? Mas a mim não engana. Tite, peça demissão. Se não pedir, que o presidente Rogério Caboclo o demita, porque você não tem competência e qualidade para dirigir o maior patrimônio esportivo do povo, que é a seleção brasileira. Um beijo no coração aos que estão do bem. Você me acompanha no youtube.com.br Jaircy Carvalho Esporte, ClickTube, essa plataforma que chegou para ficar, Super Esporte, blog do Jaircy, e também nas minhas redes sociais, Jaircy Carvalho Oficial. E agora, meu programa aqui nos Estados Unidos, GBA Esporte, comigo, com o Emerson, com a Gabriel Gubela e com a Carmel. Um beijo no coração aos que são do bem. Bom fim de semana e bom futebol, galera. Valeu!